Oi, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Seja bem-vindo ao curso Introdução à Ciência de Dados com Python oferecido pelo Data. O objetivo desse curso é passar uma abordagem prática de como você pode fazer ciência de dados utilizando Python. Essa primeira aula daqui a gente vai ter alguns slides, que é mais a parte teórica, que é muito importante de se entender, mas a partir da aula que vem a gente vai ficar totalmente prático, programando e fazendo coisas bem mão na massa, beleza? Falando só um pouquinho sobre o que é o Data, né, o grupo que está oferecendo esse curso. Nós somos um grupo de alunos lá da USP São Carlos. Nosso objetivo é popularizar a ciência de dados e aprendizado de máquina. Então a gente faz palestras, eventos, cursos. E dadas as circunstâncias desse semestre ser virtual, a gente resolveu trazer esse curso que a gente já ofereceu de forma presencial, num formato próprio para o online, que é uma coisa que muita gente tinha pedido para a gente conseguir atingir um público maior. Então, se você tem interesse por isso, ou conhece quem tem interesse por isso, se inscreve no canal, que a gente vai estar colocando os nossos conteúdos por aqui. E também entre no nosso site, porque lá você vai encontrar todas as nossas redes sociais, onde você consegue acompanhar mais do que a gente anda fazendo, beleza? O que esperar desse curso? Nosso objetivo é que uma pessoa que tenha algum conhecimento de programação, melhor se for em Python, mas não necessariamente, consiga sair dele fazendo análise em bases de dados, conseguindo entender como funciona o pipeline de ciência de dados para desenvolver suas próprias análises, beleza? Por isso a gente vai usar o Jupyter Notebook, que é uma maneira diferente de desenvolver em Python. A gente vai ver as principais bibliotecas que são utilizadas tanto no mercado quanto na academia, que é o NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn. E lembrando que todo o material que eu vou estar mostrando aqui está no nosso GitHub, lá o nosso lugar oficial para compartilhar esse material. Então, acessa aqui na descrição o link para acessar o nosso GitHub e poder ter todo esse material para você poder consultar, beleza? Agora sim, começando. A gente tem diversas aplicações de ciência de dados e aprendizado de máquina muito presentes no nosso dia a dia, né? Aqui tem um exemplo, por exemplo, de um sistema de classificação e localização de objetos em fotos, né, em imagens, por exemplo, carro, caminhão, sinal de trânsito. Isso aqui tem utilidade, por exemplo, para carros autônomos saberem se situar no ambiente. Outro tipo de aplicação que é muito comum e muito necessária são as aplicações para mercado. Esse aqui é um exemplo de uma competição do Kaggle, que é um site de competições de ciência de dados e bases de dados. Eu vou falar mais deles no decorrer do curso, mas é uma competição que o objetivo era prever o preço de uma casa. Então, todo esse tipo de aplicação, prever preço de casa, prever preço de ação, prever interesse de pessoas em certa mercadoria, tudo isso daí é muito importante e muito necessário em vários mercados diferentes. Então, uma aplicação de ciência de dados é empregada com muita força, certo? Outra coisa que a gente pode ter são aplicações mais avançadas, como geração de imagem artificial. Por exemplo, essas imagens aqui, elas não foram tiradas, as fotos não foram tiradas. Um computador que viu várias imagens aprendeu a gerar essas imagens que nunca foram vistas antes. Essas coisas não existem. Ou, por exemplo, aqui uma aplicação diferente que é uma inteligência artificial que joga um jogo, por exemplo. Esse jogo daqui chama Go, foi um algoritmo chamado AlphaGo que ganhou do melhor do mundo em 2016. E isso daí foi um fato que durante muito tempo eu imaginava que nunca seria alcançado, porque esse jogo daí ele tem muitas combinações de tabuleiros, é um jogo muito mais complexo que o xadrez, por exemplo. Mas certo, vamos agora começar aqui pelo começo e ver o que é todos esses termos aqui, que são termos que a gente vê muito, só que talvez a distinção do que é o que não fique muito clara. Primeiro, inteligência artificial. Isso aqui é um sistema que tenta simular um comportamento humano de alguma forma, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um sistema que tenta fazer algo que o humano faz, mesmo que seja com ifs e else, ou uma estrutura, algum tipo de estrutura condicional, isso pode ser considerado sobre essa ótica uma inteligência artificial. O que a gente vem ouve falando muito mais atualmente é o conceito de aprendizado de máquina, de machine learning, que é um tipo específico de inteligência artificial que encontra padrões em dados, ou seja, usa grandes volumes de dados para encontrar padrões e poder realizar algum tipo de tarefa, certo? Então, isso daqui é o que a gente vê atualmente. Então, dentro do aprendizado de máquina, da inteligência artificial, a gente tem o aprendizado de máquina. O que a gente vai falar também de Deep Learning ou redes neurais profundas é um tipo específico de aprendizado de máquina. É um tipo específico de algoritmo de aprendizado de máquina, que são as redes neurais profundas. Então a gente tem o Deep Learning como uma sub-área do aprendizado de máquina. Já a ciência de dados, ela engloba todo um pipeline. Ela vai desde a coleta e pré-processamento dos dados, até o uso do modelo, ou seja, o machine learning de fato, até como você analisa esse modelo no cenário de mercado e como você pode tomar decisões com esse modelo, certo? Enquanto isso, a gente também tem o Data Engineering, que ele age ali lado a lado com a ciência de dados, mas de uma forma a fornecer o suporte, né, a infraestrutura necessária para as aplicações de ciência de dados funcionarem.
Então, tem essa distinção. Ela muitas vezes é uma distinção não tão clara. É meio tênue a diferença de um termo para o outro, até porque varia de autor para autor. Mas, de forma geral, o importante é saber essas distinções que eu passei aqui, beleza? Vamos lá, agora a ciência de dados, que é o objetivo do nosso curso. Como funciona a ciência de dados? A gente pode dividir ela nessas etapas. A gente tem que obter os dados, certo? Muitas vezes eles já têm, ou a gente tem que fazer uma coleta, etc. Fazer uma análise desses dados, entender como esses dados estão, entender o que a gente pode extrair deles, o que eles têm de falhas ou coisas que a gente tem que corrigir. A gente pré-processa, porque o modelo de aprendizado de máquina, pensando nele agora como uma certa caixinha, uma máquina que a gente joga uma coisa para ele, essa entrada tem que ser processada de uma maneira que ele consiga entender. Isso é o pré-processamento. E a gente vai escolher um dos diversos algoritmos que existem, treinar ele, e depois a gente analisa os resultados. E ele se repete porque é um processo iterativo. Você pega os resultados, vê o que dá para melhorar, tenta estudar e vai iterando, rodando nesse processo. Como essa imagem daqui mostra, tá vendo? Preparação, você extrai features, que faz parte do pré-processamento, de você pensar melhor o que dá para o seu modelo. E esse loop continua rodando até você ter um modelo que você considera bom o suficiente para o que você quer implementá-lo, beleza? Vamos agora começar aqui sobre o ponto principal, sobre o nosso objeto principal, que são os dados. Dados podem vir de duas formas. Dados podem ser estruturados ou não estruturados. Dados estruturados são tabelas. A gente chama eles de dados tabelados, dados tabulados. Eles têm um formato muito parecido com uma tabela do Excel, por exemplo. Tem colunas e linhas que vão armazenar informações, certo? Por outro lado, a gente tem dados que nós chamamos de não estruturados, como imagens, textos, áudios. Por exemplo, a imagem é uma matriz de intensidades de pixel. Um texto, você pode ter tamanho variável. Um áudio é uma sequência de amplitudes. Então, você tem esses dados que não têm uma estrutura, como uma tabela, por exemplo, certo? E é claro que você pode ter uma mistura. Você pode ter uma tabela onde um dos campos dessa tabela você tem um texto corrido, um review de usuário. Você vai ter uma certa mistura ali, mas de forma mais geral a gente pode dividir entre dados estruturados e não estruturados. Vamos dar uma olhadinha aqui em como é um dado estruturado. Como eu disse, é uma tabela. Eu tenho colunas, que a gente vai chamar de atributos ou features, certo? E linhas que a gente vai chamar de exemplos ou instâncias. Então, olhando aqui, essa linha 1, essa primeira instância aqui, a gente vai ter um ID de passageiro, ou seja, o atributo ID de passageiro é 0, o atributo sobreviveu é 0, o atributo nome é esse daqui, o atributo sexo é esse, o atributo idade é esse. Então a gente tem cada linha sobre uma instância desse nosso objeto de interesse e cada coluna é uma informação sobre ele, certo? Isso aqui a gente pode pensar, como eu disse, como uma tabela de Excel, como uma tabela SQL, por exemplo. Então a gente consegue ver de onde os dados podem chegar. Claro, a gente consegue também pegar dados como um JSON e organizar dessa forma. A gente sabe que tem diversas formas de conseguir um dado dessa maneira. Mas a ideia é que eles estão tabelados e divididos em campos, onde cada linha é alguém diferente, no caso pode ser uma pessoa, pode ser um produto, alguma coisa, que a gente chama de instância, e cada coluna é um atributo, é uma informação sobre aquela instância. A gente também chama de features, né, em inglês. Beleza? Os atributos, ou seja, essas colunas, elas podem ter mais de um tipo diferente. Elas podem ser numéricas ou categóricas. Numérico, esse aqui é um número, por exemplo, aqui no nosso caso, a idade é um número, certo? Então, a gente consegue descrever isso de forma numérica. Poderia ter peso, altura, preço, área, beleza? Por outro lado, a gente tem coisas que são categóricas, ou seja, a cidade de uma pessoa não é um número que eu tenho uma relação de ordem, ou cidade A mais cidade B igual a cidade C. É uma categoria. Assim como o sexo, o modelo de um produto. Então a gente tem essa distinção e os algoritmos de aprendizado de máquina vão ter uma distinção de como trata cada um deles. Alguns algoritmos só conseguem tratar um desses tipos de dados, então é importante a gente saber a diferença entre eles e como a gente transforma de um para o outro, certo? E a gente conseguiria até dividir numérico e categórico em mais de um tipo, cada um deles, mas para o contexto desse curso, essa definição entre numérico e categórico é mais do que suficiente, beleza? Como eu disse, a próxima etapa é a análise dos dados, a etapa que a gente busca entender o que está acontecendo. Essa etapa a gente vai fazer várias observações estatísticas sobre essas features. Features, lembrando, são as colunas da nossa tabela. A gente vai tentar entender o valor máximo e mínimo, a média, a mediana. Então, por exemplo, se eu tenho a coluna idade, qual é a pessoa mais nova, qual é a pessoa mais velha, qual é a média das idades, qual é a mediana dessa idade. Mediana e média são maneiras diferentes, né, de você expressar o meio dos seus dados. A gente vai ver um pouco sobre isso.
o desvio padrão, a variância, ou seja, todo mundo tem idade parecida, ou tem pessoas com a idade varia bastante, certo? A gente também vai avaliar se nossos dados são consistentes e se eles não têm valores faltantes. Por exemplo, você pode ter uma tabela que foi preenchida em uma pesquisa e as pessoas não preencheram algum daqueles campos. Ou você pode ter algo que houve erro de digitação, alguém botou uma altura negativa, sei lá. Então você tem esse tipo de problema e você tem que saber identificar ele no momento que você está entendendo a sua base. E aqui a gente também vai tentar entender de forma geral como as nossas variáveis, ou seja, como as nossas colunas, nossas features, se relacionam entre si para conseguir extrair o melhor delas, beleza? E para isso a gente usa gráficos, geralmente, para conseguir visualizar melhor as coisas. Aqui alguns gráficos, exemplo de um histograma, né, que é uma visualização que a gente vai ver na aula prática de visualização, que mostra a distribuição dos dados, e um scatter plot, que a gente também vai ver, que é um tipo de gráfico que mostra a relação entre dois atributos diferentes. Aqui no caso, os atributos são a área de um lote e o tamanho da frente de um lote, que a gente tem uma relação bem proporcional entre os dois, né, o que faz todo sentido. Então tá. Depois a gente vai para pré-processamento. Como eu disse, uma base quase nunca vem limpa, então a gente tem que saber ajustar ela. A gente tem que saber tratar aqueles valores nulos que eu disse que pode acontecer se a pessoa não preencher algo em um formulário ou se um dado foi corrompido, por exemplo. A mesma coisa se tiver um dado inconsistente, um produto que não foi vendido com o nome do comprador ou alguma coisa desse tipo, a gente sabe que não vai poder confiar nessa informação, então a gente tem que saber de alguma forma tratar ela para não passar informações erradas para o modelo, e o mesmo vale para dados inválidos, o exemplo que eu já tinha dado de altura negativa. Outra coisa bem interessante que a gente tem que fazer aqui é o feature engineering, ou seja, criar novas features. A gente tem aquelas features, né, as colunas que vêm com a nossa base, que foram fornecidas ou que foram coletadas, mas pode ser que a partir delas a gente consiga criar informações que sejam mais significativas nos nossos modelos. Por exemplo, se eu tenho peso e altura, eu posso de alguma forma calcular o IMC. Existe uma fórmula que com peso e altura eu calculo o índice de massa corporal da pessoa. Vai ver esse índice de massa corporal, ele é mais significativo, ele vai ser mais útil no meu modelo que o peso e a altura sozinho. Então a gente tem esse processo de analisar o que a gente já tem e tentar criar coisas novas em cima para melhorar o funcionamento, a capacidade do nosso modelo, certo? E por enquanto tá bom. De introdução, por enquanto, é só isso. A partir da aula que vem, a gente começa a prática de verdade. A gente já vai começar vendo como funciona um Jupyter Notebook, que vai ser nosso principal ambiente de programação. E depois a gente já começa com Python, NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn. E vamos ver muita coisa para conseguir, depois do final desse curso, ter uma noção bem legal de como pegar uma base de dados e fazer uma análise bem completa dela, beleza? É isso, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no canal e mostra para as pessoas que você acha que também tem interesse por ciência de dados. A gente do Data, a gente tem muito interesse em trazer mais pessoas para essa área, a gente acredita que é uma área que está no crescimento constante e tem vaga para todo mundo tentar, e a gente está aqui justamente para contribuir para as pessoas que querem começar nessa área. Então é isso, até a próxima aula, valeu!